Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, o quarto trimestre do ano de 2024, o último trimestre. E o tema proposto para esse trimestre será As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós veremos hoje aquilo que está previsto a ser aplicado no dia 20 de outubro de 2024, a lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Texto áureo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe está registrada em 3 textos. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Marcos capítulo 16, dos versos 15 ao 18. Atos capítulo 1, até o versículo de número 8. Mateus capítulo 28. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo de número 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo de número 1, versículos 6, 7 e 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós glorificamos a Deus, meus irmãos, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para vos trazer as boas novas contidas na palavra do Deus Todo-Poderoso. Faço-me acompanhar à direita dos irmãos e à minha esquerda do nosso irmão auxiliar de trabalho, irmão de Gabriel Ramos. Meu querido, meu irmão, tem hora que eu chamo ele de auxiliar, tem hora que eu chamo ele de diácono, mas ele está se preparando e muito em breve será separado ao ministério de presbítero. Pode deixar a sua saudação, meu querido, e as suas notas introdutórias para a lição de hoje, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Motivo de alegria nós estarmos aqui em mais uma das nossas pré-aulas. A lição de hoje, nós aprofundaremos a respeito das promessas de Cristo para a sua igreja. Nós sabemos que a igreja foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Nós, como os pentecostais, acreditamos na contemporaneidade das promessas feitas por Cristo à igreja. E veremos na natureza das promessas feitas à igreja e as condições para a igreja vivenciá-las. Meus amados, faço-me acompanhar também aqui à minha direita, à esquerda dos irmãos, pela professora irmã Elisiane. Deixa a sua palavra de saudação e as suas notas introdutórias, minha irmã. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos esta lição e, naquilo que nos for concedido, falarmos e que nós vamos neste tempo agora falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Como já foi dito aqui, nós, cristãos,
crentes em Jesus, nós cremos que essas promessas são realmente contemporâneas, que essas promessas realmente se cumprirão. E precisamos, portanto, viver de maneira digna do Evangelho, tanto para transmitir, sendo exemplo de testemunha da ação transformadora de Cristo, e também para usufruirmos, né, daquilo que o Senhor tem preparado, tem prometido para a sua igreja. Como é isso? Confirmando, né, a nossa pregação pelo poder do Espírito Santo. Então, a caminhada é longa, às vezes nós nos desanimamos com o passar do tempo, mas precisamos conclamar, desafiar a classe, né, os nossos irmãos, os nossos alunos, a quererem, a ter esse vigor, a buscar esse desejo de evangelizar, de voltar ao primeiro amor. Amém. Queridos irmãos, chegamos à lição de número 3. Portanto, trataremos das promessas de Deus relacionadas e direcionadas à sua igreja. Como já vimos nas lições que introduziram o tema que trataremos no decorrer desse trimestre, vimos que as promessas de Deus estão atreladas a propósitos muito específicos. Portanto, as promessas que o Senhor tem destinado à sua igreja, elas respeitam a propósitos, a condições e a metas estabelecidas pelo Eterno nas suas convicções e na sua sabedoria. É o que nos sugere Mateus capítulo 28, versículo 19 e Marcos capítulo 16, versículo 15. Ou seja, as promessas de Deus estão atreladas à função e à tarefa incondicional que a igreja tem de ser a agência proclamadora e promotora da instauração do reino de Deus na dispensação da igreja, na dispensação do Espírito, na dispensação da graça. As promessas que o Senhor tem à sua igreja diz respeito à ação do Espírito Santo tem a realizar através dela. Por isso, nós não somos cessacionistas. Como pentecostais que somos, nós acreditamos nas línguas estranhas como o sinal atual do batismo no Espírito Santo e na manifestação e no exercício dos dons espirituais de poder, de graça e de virtude, como ferramentas hábeis para propiciar à igreja a proclamação do Evangelho na eficiência da salvação de almas. Vamos avançar, meus amados? Tópico de número 1, a natureza da promessa de Deus para a igreja, a promessa de sinais sobrenaturais, auxiliar do trabalho, irmão Gabriel. Deus deu a Jesus autoridade no céu e na terra. E com base nessa autoridade, Jesus ordenou que seus discípulos fizessem mais discípulos, pregassem as boas novas a todos, sem distinguir classes, etnias, pregassem o evangelho por todo mundo. E, além disso, batizassem os que se arrependessem e ensinassem com veracidade a palavra de Deus. Antes de Jesus ascender-se aos céus, nós vemos em Atos capítulo 1, as suas últimas palavras, e as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos eram palavras de instrução. E nós vemos neste contexto quais são as palavras de instruções. Deveriam fazer mais discípulos, deveriam batizar e ensinar os novos discípulos a obedecer os ensinamentos do Mestre. Embora nas missões anteriores Jesus tivesse enviado seus discípulos somente aos judeus, a partir da perspectiva do capítulo 28 do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, a missão era trazer a palavra, espalhar a palavra mundialmente. Meus amados irmãos, irmã Elisiane, sua palavra, por gentileza. Como o nosso irmão disse, essa promessa, ela não foi só para aquele tempo, como nós falamos, nós cremos na contemporaneidade dessas promessas, na realização, no cumprimento dia a dia. E nós observamos aqui na introdução que esta comissão resume 3 tarefas: ir, ensinar e batizar. Jesus falou com os discípulos lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20, ele foi falando sobre essa questão da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Àquele tempo ele disse para eles, e hoje ele fala para nós: ide
ensinai e batizai. Essa palavra é para a igreja hoje também. E esses sinais que ocorreram naquele tempo ocorrem hoje também. Nós cremos, como o evangelista já disse, nós não somos cessacionistas. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo continua, o Senhor também continua curando, libertando, fazendo coisas tremendas. E nós observamos ao finalzinho do primeiro tópico, em Lucas 9:2, o Senhor vem falando sobre o quê? Anunciar o reino. Os discípulos faziam isso. E hoje nós observamos, nós vemos o Senhor agindo através da igreja dele, como foi promessa que ele faria. E ele disse que ele faria e a igreja, os discípulos fariam obras maiores que aquela, porque ele iria para o Pai. Amados irmãos, o texto de Marcos, capítulo 16, é categórico ao afirmar uma ordem de preferências no que diz respeito aos quesitos de atuação da igreja. Ele dizerá o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós vemos, amados irmãos, que a ordem de Jesus para a igreja não é de ir operar milagres. A ordem de Jesus é ir e pregar o evangelho. O texto de Mateus, capítulo número 28, versículo número 19, é mais pedagógico no sentido de dizer que a ordem consiste em ensinar, ir, ensinar e batizar. Então vejam, meus amados irmãos, que a manifestação dos sinais surge da interpretação do texto como uma manifestação secundária. Porque a prioridade da igreja não está em manifestar sinais, mas em pregar o evangelho. Todavia, o versículo de número 17 deixará claro que a manifestação dos sinais extraordinários de Deus serão, portanto, a consequência lógica e imediata da pregação genuína do evangelho. Está escrito: e estes sinais seguirão aos que creem. Portanto, a fé genuína, a aceitação genuína, a pregação do evangelho de Cristo é condição sem a qual não haverá a manifestação desses sinais. Portanto, a igreja precisa priorizar o ministério pedagógico cristão. A igreja precisa priorizar a pregação ortodoxa do evangelho de Cristo, para assim experimentar a manifestação desses sinais. Infelizmente, o que temos visto hoje é essa inversão de valores. Em cultos, em reuniões, especialmente das igrejas neopentecostais, onde se primam pela manifestação dos sinais e se negligencia a pregação expositiva da palavra e o ensino sistemático das Escrituras. Portanto, nós vemos crentes imaturos, emocionados ou emocionais, focados em manifestações extraordinárias, deixando de lado o ensino das Escrituras Sagradas. Apesar de sermos pentecostais e de acreditarmos na atualidade dos dons e das manifestações extraordinárias do poder do Espírito Santo, precisamos enfatizar que a prioridade sempre será a pregação e o ensino das Sagradas Escrituras. As manifestações, os sinais extraordinários do Espírito Santo serão tão somente a cereja do bolo, a consequência da pregação, que resultará na aceitação de almas e no estabelecimento do reino de Deus em terras ainda não alcançadas. Ponto de número 2. A promessa de revestimento de poder, Silhata Tabarão, Gabriel. Jesus prometeu aos seus discípulos que receberiam poder para testemunhar depois de terem recebido o Espírito Santo. Observe o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Observe, neste versículo, nós vemos uma progressão. Primeiro, os discípulos recebem o Espírito Santo. Depois, esse poder que eles haviam recebido do Espírito Santo daria-lhes poder. Em terceiro lugar, a partir disso, testemunhariam e alcançaria resultados sobrenaturais. O evangelho deveria ser pregado em Jerusalém,
em Judéia e em Samaria, e finalmente até os confins da terra. Não podemos inverter essa ordem e testemunhar por nosso poder e pela nossa autoridade. Para você testemunhar, é preciso receber a virtude, receber o poder vindo do Espírito Santo. É preciso estar cheio do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. Elisiane, a promessa de revestimento de poder. Com base, né, nessa promessa que o Senhor fez aos seus discípulos, nós, a Igreja do Senhor, ela recebeu também essa promessa. Nós continuamos crendo nessa promessa que o Senhor fez. E, além dessa capacitação que o Senhor nos dá para proclamar o Evangelho, a palavra, né, o Espírito Santo, ele vai nos forjando como testemunhas de Cristo, não só fora, mas na nossa família principalmente, né, onde nós precisamos fazer o trabalho de evangelista, no bairro onde moramos, a cidade e, consequentemente, as nações. E o Senhor nos prometeu que nos capacitaria. O Senhor disse isso. Quando o Senhor disse que nos capacitaria, nós observamos que é para evangelizar. Por isso que nós, crentes em Jesus, nós estudamos a Bíblia sistematicamente. E se você ainda não tem esse hábito, meu irmão, minha irmã, comece a estudar a Bíblia. Primeiro, comprando uma Bíblia, se você não pode. Hoje, há muitos aplicativos que você baixa aí no seu celular e frequentando a escola dominical. Para começo de conversa, né, a escola dominical é uma teologia sistemática, que você estuda a Bíblia toda em um ano. Então, você é convidado a participar da escola dominical também para conhecer essa capacitação que o Senhor Jesus nos prometeu para evangelizarmos. Queridos, o que se trata esse revestimento de poder? O pentecostalismo clássico vai nos dizer que o revestimento de poder ou o batismo no Espírito Santo trata-se de uma segunda bênção, ou uma bênção que acompanha a salvação. O indivíduo, quando aceita Jesus como seu Salvador, ele tem um encontro genuíno com Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo e se torna a habitação do Espírito Santo. Portanto, o revestimento de poder ou batismo no Espírito Santo torna-se uma bênção de capacitação, de dar a esses crentes a renovação espiritual e a condição espiritual para que ele se torne habilitado e capacitado para proclamar com autoridade o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse assim, veja só João capítulo número 15, versículo 3, Jesus declara em relação aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os discípulos já tinham tido uma experiência genuína com a palavra de Cristo e com a salvação em Cristo Jesus. Em João capítulo 20, versículo de número 22, os discípulos já eram salvos e já haviam recebido o Espírito Santo. Dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Portanto, a promessa da capacitação prevista em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8, dizia respeito a um plus, a algo a mais de Deus que eles teriam como um sinal que agora eles poderiam então proclamar o evangelho autorizados e capacitados por esse revestimento de poder. Portanto, a doutrina pentecostal ensina que as línguas estranhas são a evidência física, visível e audível de que o crente foi batizado no Espírito Santo, já tendo recebido o Espírito Santo no momento em que ele é justificado pelo encontro dele com Cristo Jesus, e agora, revestido de poder, ele pode proclamar o evangelho em sua Jerusalém, em sua Judéia, em Samaria até os confins do mundo, qual seja sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, o mundo inteiro. Ponto 3, irmão Gabriel, promessas espirituais para uma instituição espiritual. As promessas para a igreja é primariamente espiritual. Nós vemos que após a morte de Cristo e a sua ressurreição, nós vemos o nascimento da igreja. Nós podemos destacar 2 pontos a respeito da igreja. Em primeiro lugar, como igreja visível. A igreja visível representa a igreja como
organização, possui placa, está ligada a uma convenção, possui um pastor presidente. Uma igreja, podemos destacar como instituição. Em segundo lugar, nós podemos destacar a igreja como a igreja invisível, o organismo vivo, a igreja santa, remida, que não se conforma com o pecado. No Novo Testamento, nós vemos alguns termos sendo empregados a respeito da igreja, sendo destacado como corpo de Cristo, templo de Deus, noiva de Cristo. Nós cremos que a igreja é uma instituição espiritual, um organismo vivo e possui promessas espirituais e promessas específicas. Marisiane? Como já foi dito aqui, as promessas, né, para a igreja é primariamente espiritual e Jesus, ele se refere à igreja quando ele fala assim, edificarei a minha igreja. Ele deixa claro ali que esse nascimento da igreja é o de mais precioso. E essa palavra igreja, né, em grego, é eclesia, como a maioria de nós já sabemos, um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. A igreja está na terra, mas ela não é da terra. Ela está aqui com uma missão que nós já sabemos, já falamos, que é ir, discipular, né? Mobilizar, multiplicar. Nós somos multiplicadores na terra. E isso, multiplicar, esse de sair, de fazer, de ser ativo no reino de Deus, só é possível devido à obra poderosa e redentora de nosso Senhor Jesus na cruz. E como nosso irmão Gabriel disse, algumas denominações que a igreja recebe, né, não vou falar do ente físico, falando aqui do corpo místico de Jesus, que é o templo de Deus, corpo de Cristo, noiva de Cristo, tudo isso vem se referindo à igreja do Senhor. E ao finalzinho diz que assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. É o que nós fazemos, nós esperamos, porque nós cremos nas promessas que o Senhor fez para a igreja. Queridos, nós não podemos perder de vista o caráter espiritual da igreja. O comentarista é muito feliz quando ele aponta a expressão contida em Mateus capítulo 16, versículo 18, gostaria de ler o texto aqui por completo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa que nós podemos destacar no texto é que a igreja tem um dono. E o dono da igreja é Jesus. Nós sabemos que por uma questão de conveniência e tendo em vista a boa eclesiologia ou a doutrina da igreja, existem sim diretrizes organizacionais que dizem respeito a uma estrutura litúrgica e eclesiológica de nossas congregações locais e, por que não dizer, estaduais e nacionais. Então, é evidente que nós reconhecemos as autoridades que estão postas sobre nós. O que não dizer de nosso pastor presidente, Pastor Mário Lúcio dos Santos, é o nosso pastor, nós a ele remetemos e prestamos a ele satisfação e damos a ele a honra de ser o nosso pastor, evidente, que não dizer dos órgãos convencionais da nossa amada Convenção Geral, o que não dizer da nossa amada Assembleia de Deus no Brasil. Todavia, não podemos perder de vista que todas essas nomenclaturas não passam de meras conveniências, porque tudo isso se resume, não pode se comparar à grandeza da igreja como instituição espiritual que tem como único dono o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus compara a igreja a situações, a condições que têm aplicações espirituais muito importantes, porque a eclésia, os chamados para fora, são o corpo de Cristo. É o templo onde o Deus Espírito habita. É a noiva que Cristo se casará. E como Paulo escreve ao 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, é a lavoura de Deus.
E como instituição espiritual que pertencemos e somos, sabemos que as metas humanas e organizacionais não são superiores às promessas espirituais que Deus tem para a igreja. Por isso que a igreja não se pode se perder em política, a igreja não pode se perder em construção de templos e de projetos megalomaníacos, a igreja não pode se perder em culto à personalidade humana, porque ela é uma instituição espiritual e está de posse de promessas e de propósitos também espirituais. Ponto de número 2. As promessas de Deus para a igreja. Promessa de vida eterna. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel. A vida eterna não é uma extensão dessa vida terrena, miserável e mortal. Nós vemos que na vida eterna não há morte, doenças, inimigos, fofoca, mal, enfim, qualquer tipo de pecado. A vida eterna, ela começa quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Esta vida que nós vivemos, mero mortais, é somente uma ponte para a eternidade. Quando não conhecemos a Cristo, fazemos escolhas como se esta vida fosse tudo o que temos. Precisamos avaliar todos os acontecimentos a partir de uma perspectiva eterna. Se não formos arrebatados vivos, enfrentaremos a morte física. Mas quando Cristo voltar, o corpo ressuscitará e será transformado para viver com Deus para sempre, uma vida eterna ao lado de Deus. Irmã Elisiane, a promessa de vida eterna. Quando o Senhor Jesus estabeleceu a grande comissão, que nós observamos em Mateus 28 e, consequentemente, Marcos 16, o primeiro passo dessa promessa aí para a igreja foi a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E essa promessa, meus irmãos, é para todo aquele que nele crê. Ele não faz acepção de pessoas, como diz Pedro. O nosso Senhor Jesus aceita todos quantos crerem nele. E já foi lido aqui sobre isso. E aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Nós temos um texto que nós às vezes falamos que é o texto áureo da Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que falamos muito, que é a questão do arrependimento, que fala sobre o amor do Senhor imensurável para com todo aquele que nele crê, que não vai perecer, mas tem a vida eterna. E quando nós observamos isso, nós podemos ler também um versículo que é muito interessante. Se você pode abrir a sua Bíblia aí e ler o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, o que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como nosso irmão Gabriel falou há pouco, esta vida aqui é finita, é uma vida de sofrimento e de dores, mas nós aguardamos esta vida eterna que nos foi prometida quando Jesus Cristo ressuscitou, porque Paulo escreve que se o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Você pode ler na carta de Paulo aos Filipenses que ele fala: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Ele está falando exatamente sobre essa promessa, a salvação, o céu que nos aguarda. Você que está nos ouvindo nesta hora, você é convidado a conhecer Jesus, a crer em Jesus, a recebê-lo como seu Salvador, porque ele tem para você um lugar maravilhoso. Por isso que nós nos abstivemos de toda a vida dessa terra e estamos aqui tentando dia a dia mudar. Não somos perfeitos, mas servimos àquele que é perfeito e todos os dias ele vai nos forjando o caráter. Queridos, a expressão vida eterna diz respeito à síntese daquilo que a salvação nos resulta, que é a capacidade de desfrutar a convivência e o relacionamento íntimo com o nosso Deus eternamente. É por isso que a salvação ela é descrita como uma vida eterna e a condenação como a morte eterna. A expressão de Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz o seguinte:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, estava posto sobre nós uma sentença transitada em julgado, da qual nós, por conta dos nossos erros, pecados e delitos, estávamos separados indefinitivamente contra Deus. Foi o Senhor que vem ao nosso encontro, que envia o seu Filho, que se desencanta da sua glória e morre pagando a dívida do pecado com o preço da sua vida em nosso favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo vai ser categórico ao afirmar: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é viver uma vida eterna. É compreender que para além da finitude da existência humana, que se acaba, que se expira, que se vai, com o fim do último bater do coração, com o último respirar, é exatamente a partir daí, tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos essa perspectiva de vida eterna, vivendo hoje somente o iniciar das delícias e das maravilhas que desfrutaremos no porvir, do lado de dentro do céu, quando a última trombeta tocar, quando então seremos arrebatados e encontrarmos nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Ponto 2. Promessa de poder. Irmão Gabriel Ramos. Nós vemos que a partir do Pentecostes, o Espírito Santo está disponível para todos os que creem em Jesus. O Espírito Santo marca o início da experiência cristã. Nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Sem o Espírito Santo, não podemos ser cristãos. É o Espírito Santo de Deus que nos une a Deus para vivermos em comunhão. O Espírito é o poder de Deus em nossa vida. Ele inicia um processo de mudança, fazendo que nós tornemos mais parecidos com Cristo Jesus. O Espírito pode ser experimentado por todos e trabalha por intermédio de todos. E nós ainda cremos nos dons espirituais. Nós cremos ainda na evidência do batismo no Espírito Santo, que é falar em novas línguas. E nós cremos que o nosso Senhor ainda batiza e os dons espirituais ainda estão disponíveis. Glória a Deus, irmã Elisiane. Promessa de poder. Só fazendo uma correção, Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, sobre a ressurreição e o buscar as coisas do alto. Quando fala de promessa de poder, né, já foi salientado aqui, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, que nós somos arregimentados para essa guerra, nós fazemos um pacto com o Senhor, né? Nós temos aqui uma aliança com Ele para sermos instrumentos vivos, para sermos realmente usados pelo Senhor, como já foi falado aqui também, não só para sinais e maravilhas, mas principalmente para evangelizar, discipular aqueles que nos forem trazidos por outros ou que nós mesmos alcançarmos, não nós alcançarmos, mas a palavra do Senhor alcançar através de nós como instrumentos. E essa promessa, irmãos, foi feita, né, em Atos dos Apóstolos. João foi um dos que falou sobre isso, né? Jesus disse o quê? Que João batizaria com água, mas Jesus, ele batizaria com Espírito Santo e com fogo. Pedro fala sobre isso, Paulo fala, os três falam sobre isso, se você observar Atos capítulo 1, versículo 5, versículo 8, quando ele fala sobre a virtude que viria sobre aqueles que buscassem. E Pedro fala lá em 10:44, depois vem Paulo em 19:6 do livro de Atos. E se nós observarmos, irmãos, ao longo da igreja, a história da igreja, o Senhor vem confirmando, o Espírito Santo vem confirmando esta promessa na vida de milhares de servos de Deus que experimentaram o batismo no Espírito Santo. E todos os dias nós temos observado pessoas sendo cheias, recebendo. Para quê? Para que sejam ousados na
apresentação da palavra, na evangelização, na forma de falar. O mesmo Senhor que batizou, que arregimentou, que separou lá em Atos dos Apóstolos, onde começou a igreja do Senhor, ele ainda hoje continua fazendo o mesmo. Queridos irmãos, eu gosto da versão Almeida Revista Atualizada, de Atos 1:8, que ele substitui a expressão virtude pela expressão poder, quando ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O verbo poder aqui, no grego, é a expressão dunamis. É a mesma raiz etimológica da palavra dinamite ou dinâmica. Portanto, o revestimento de poder é a capacidade que o Senhor confere ao salvo e à sua igreja para destruir as fortalezas. É uma condição espiritual sobre-humana, sobrenatural, dada ao servo e à serva de Deus, dada à sua igreja, para desfazer, pelo poder do nome de Jesus, aquilo que o diabo faz, aquilo que o diabo fez. E é crendo na manifestação do Espírito Santo, pelo seu poder, que o apóstolo Paulo doutrina a igreja de Corinto, no capítulo 12, e dizer o seguinte a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons. A palavra dons aqui é charisma ou carisma, que significa presente. Ou seja, há diversidade de presentes, mas o Espírito é o mesmo. Ora, há diversidade de ministérios ou ofícios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, atuação concreta do Espírito Santo, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Meu querido, receba esse presente em sua casa, a presença do bendito Espírito Santo. Eu e você, que pertencemos a uma Assembleia de Deus, experimentamos isso todas as semanas, em nossos cultos, em nossas reuniões de oração, a manifestação do Espírito Santo pela pregação do Evangelho, quando irmãos e irmãs manifestam-se em línguas estranhas, com dons espirituais, e o nome do Senhor é glorificado e as almas são alcançadas. Se você não viveu isso ainda, isso está disponível para você. A presença do Espírito, os dons do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Trago aqui a representação do que seria o batismo no Espírito Santo. O crente salvo é como esse copo que recebeu água. O crente salvo batizado é como se nós pegássemos esse copo que já tem água e mergulhássemos ele dentro de uma caixa d'água. A mesma água que está dentro do copo, agora eu mergulho o copo dentro desta água. É experimentar a plenitude do Deus Espírito, a doce presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Ponto número 3, irmão Gabriel. A promessa da glorificação do nosso corpo. Nós sabemos que a vida cristã é um processo no qual nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. E nós sabemos que, como nós identificamos como cristãos, é preciso trilharmos no caminho da santidade, da santificação. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E este processo não estará completo até que vejamos Cristo face a face. Nós sabemos que a nossa vitória não está no início da nossa caminhada, muito menos no meio, e sim no final da nossa caminhada. O texto em Mateus vai dizer que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E neste contexto, nós aguardamos a promessa da glorificação do nosso corpo. Nós cremos que seremos transformados. O texto, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, vai dizer: aqueles que forem arrebatados vivos serão transformados, terão o corpo transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, e encontraremos com Cristo nos ares. Observe o texto de Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20 e versículo de número 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil
para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mãe Elisiane, a promessa da glorificação do corpo. Como nosso irmão já disse, nós observamos aqui quando o próprio Senhor, quando estava sendo assunto ao céu, ele, falando sobre isso, e anjos vieram e conversaram com aqueles irmãos que estavam ali, talvez até desconsolados. E o que é que foi perguntado para eles? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Olha que promessa gloriosa, igreja. Nós aguardamos esse dia ansiosamente. Pode até olhar para nós, às vezes estamos abatidos, mas ainda que esse nosso corpo exterior esteja abatido, o nosso corpo interior, o nosso homem interior, a nossa alma se regozija em Deus, o nosso espírito clama esse dia glorioso estar com o Senhor. E quando nós aguardamos esse arrebatar da igreja, o nosso corpo, hoje corruptível, envelhecido, com rugas, cabelos brancos, ele será transformado. Mas eu glorifico a Deus que a Bíblia diz que os cabelos do nosso Senhor são brancos. Eu glorifico a Deus por isso que nós vamos ficar bem parecidos. Mas o que nós observamos também, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 12, olha que coisa linda, igreja. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O Senhor nos conhece hoje, mas naquele dia nós o conheceremos tal como Ele nos conhece. E isso é motivo para nós nos alegrarmos e, como já foi dito aqui, buscarmos a santificação, porque a Bíblia diz, aquele que é sujo, suje-se mais, mas aquele que é santo, seja santificado ainda. E quem nos santifica é a palavra. A Bíblia nos diz, João 17, fala o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a verdade, onde nós buscamos a santificação todos os dias, não só na leitura, mas na meditação, na oração, na busca incessante, porque nós aguardamos essa promessa gloriosa, essa esperança, essa bendita esperança de um dia encontrar com o Senhor. Amém. Êxodo capítulo 33, versículo 20, na Nova Versão Internacional, a palavra nos diz: Ele acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. Todavia, o escritor Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele deixa claro, por quê? Agora, vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora, conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. A promessa de Deus para a igreja é o encontro de Cristo com a sua noiva face a face. Mas para que isso aconteça, nós veremos e passaremos pela transformação extraordinária do Espírito Santo no momento do arrebatamento da igreja. Porque está escrito, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, eu, Gabriel, Elisiane e o nosso irmão Ednei, e você que está aí na sua casa, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com nosso Senhor nos ares. Não sei se você pode perceber, mas eu sou cadeirante. Está aqui minha cadeira de rodas. Por questão de uma lesão medular, eu ando com a ajuda de cadeira de rodas. Mas nesse dia, e a partir desse momento, o meu corpo será transformado. E eu deixarei essa cadeira de rodas para trás e eu entrarei no céu saltando juntamente com você para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali de nossos olhos todas as lágrimas serão enxugadas e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 3. Você ainda não curtiu o nosso vídeo, não compartilhou.
engaje em nossas redes, se inscreva nos canais da igreja, Assembleia de Deus Ministério Floresta, deixe o seu nome, a cidade e a igreja de onde você está nos assistindo, porque nós queremos entender até onde tem chegado a nossa pregação em nome de Jesus. Ponto 3. Condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer, auxiliar trabalho, irmão Gabriel? Crer é compreender e confiar. Nós vemos alguns exemplos nas Sagradas Escrituras. Um exemplo vivo é Abraão, que creu na promessa. Outrora, Abrão, Deus o fez uma promessa que seria pai de uma grande nação. Abraão abraçou a promessa, mesmo que em meio às dificuldades, em meio a alguns processos, ele não teve êxito, mas a promessa esteve de pé e o acompanhou por onde ele passava. Promessa não tem data de validade. Outro exemplo, nós vemos que os discípulos creram na promessa da descida do Espírito Santo. E não basta somente crer, é preciso perseverar. Os discípulos perseveraram em oração. Observem Atos capítulo de número 1. Os discípulos, juntamente com as mulheres, perseveraram em oração. É preciso estar firmado em Cristo para continuar crendo em suas promessas, porque nós sabemos das dificuldades que são impostas para cada um de nós no meio da nossa caminhada. E por isso é preciso continuar crendo e acreditando e confiando em Cristo Jesus. Observe Salmo de número 20, versículo de número 7. Uns confiam em carros e outros em seus cavalos, mas nós lembraremos do nome do nosso Senhor Deus. Glorificado seja o Senhor. Marisiane, é preciso crer. O exemplo que nos foi dado aqui, né, como o nosso irmão já disse, é Abraão. Ele recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. E pasme você, que não é leitor da Bíblia, que quando essa promessa se cumpriu, ele estava com 100 anos. E hoje o Senhor fala conosco que às vezes nós não cremos. E nós precisamos observar que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, versículo 3, fala assim: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, porque a aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E aí nós vamos observando. E Abraão, ele creu, ele em nenhum momento ele colocou dúvida quanto à promessa que o Senhor havia feito. E hoje, irmãos, não é diferente. Nós precisamos reanimar a nossa fé nas promessas que Deus nos fez. É tempo de confiar no Senhor e fortalecer a nossa fé na força do seu poder, como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, lendo com os irmãos, é um texto bastante conhecido, que fala sobre a armadura de Deus, e diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor nos chamando, para que nós creiamos realmente no Senhor, nós precisamos firmar a nossa fé, porque Abraão creu no incrível, ele viu o invisível, porque o Senhor prometeu a ele, ele saiu, a maioria de nós conhecemos a história, o Senhor falou com ele: Abraão, sai dessa terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele simplesmente chamou sua esposa, que até então se chamava Sarai, vamos embora. Ele creu. E hoje, como estamos em relação ao crer no Senhor? Nós ainda continuamos crendo que Jesus voltará? Nós ainda continuamos crendo que o Senhor pode mudar o quadro da nossa família, pode libertar um familiar nosso que é viciado, que está no mundo das drogas, que o Senhor pode curar o câncer? Há muitos que já não creem nas promessas do Senhor para a salvação, para a libertação, para a cura. E essas condições para viver as promessas de Deus, primeiro é crer, é preciso crer. Amados, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vejam que Romanos capítulo 4, versículo 3, como já mencionado, a palavra de Deus não diz: e teve Abraão fé em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. A palavra diz: Abraão creu.
Por quê? A fé é um substantivo, um sentimento abstrato, que é manifestado por gestos de fé, que está na expressão de quem crer. Crer é um verbo, o que aponta uma atitude, uma ação. Então a fé é manifesta por aquele que crê. Ou seja, a fé que alguém diz que tem será manifesta por gestos de crença. E como que nós entendemos a fé que Abraão teve? Foram seus gestos de crença. Ele deixou a sua terra. Ele foi em direção às promessas de Deus. E quem quer viver as promessas espirituais que o Senhor tem para a sua igreja, precisará crer, acreditar, lançar-se nos braços do Senhor, tomando posse e experimentando. Foi o convite que Filipe fez a Natanael. Venha e veja e experimente o quão bom é o nosso Senhor. Ponto 2. É preciso ser fiel, irmão Gabriel. A fidelidade é uma das características do nosso Deus. O nosso Deus, ele é fiel. A fidelidade vai além das circunstâncias. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Jó perdeu tudo, mas permaneceu fiel. José foi vendido como escravo, lançado na prisão, mas permaneceu fiel. Daniel foi perseguido, foi lançado na cova dos leões, mas permaneceu fiel. E a fidelidade nos leva à obediência, e a obediência ela gera bênção. Não é o ambiente que muda o nosso caráter. Somos nós, através da nossa fidelidade, que mudaremos o ambiente. Em nome de Jesus. Elisiane, é preciso ser fiel. É verdade. A fidelidade faz a diferença em nossa vida. Se a Bíblia diz, né, como já foi falado, a fidelidade é um atributo de nosso Deus. E é interessante que ele fala, se formos infiéis, ele permanece fiel. E nós glorificamos a ele por sua fidelidade. E aqui há alguns exemplos de homens que permaneceram fiéis, que perseveraram em sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, né? Os discípulos, diante de toda a situação, de toda a perseguição, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Não importa, igreja, o tempo que passe, que nós nos apresentemos ao Senhor sempre em fidelidade, como Jó fez. Nós conhecemos a história, o nosso irmão Gabriel já falou aqui. Ele foi alvo, ele sabia que ele estava sendo alvo da malignidade do inimigo, que tirou-lhe os bens, filhos, saúde, inclusive amigos, né? E colocou em volta dele uns falsos amigos. E a esposa ali para lembrá-lo sempre da sua humanidade. E aí, o que é que ele diz? Ele diz assim, Jó 1:21. E disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que nós observamos? Que em nenhum momento Jó estava sendo fiel ao Senhor por aquilo que ele tinha recebido do Senhor por sua riqueza. Mas nós observamos que ele era fiel ao Senhor porque ele viu, ele conheceu o Senhor realmente como ele era. Daniel, fiel ao Senhor também, mesmo sendo lançado na cova dos leões, ele continuou fiel. E antes, quando ficou sabendo daquele edito do rei, ele tinha o hábito, irmãos, de orar todos os dias. E não foi diferente, mesmo sabendo que não poderia fazer, ele o fez porque ele tinha o hábito. E a fidelidade do Senhor precisa ser em nossas vidas a tônica. E aí nós fechamos esse ponto com o texto de Apocalipse, o evangelista João, Apocalipse 2, versículo 10. Essa palavra que Jesus deixa para a igreja, deixa para nós. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia. A fidelidade não se trata de um sentimento. A necessidade de ser fiel trata-se de uma decisão. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia. A decisão de Daniel em não corromper-se, apesar de ter perdido sua casa, apesar de ter perdido sua cidade, seus pais, a convivência de seus familiares, Daniel não se perdeu. Portanto, ser fiel a Deus não se trata daquilo que sentimos. Se trata de redimensionar as nossas prioridades e decidirmos exclusivamente sermos fiéis ao propósito e ao que o Senhor disse e pensa a nosso respeito. Mas você poderia me perguntar, evangelista irmão Jadson, ser fiel até quando, irmão Gabriel? Ser fiel até quando, irmã Elisiane? Apocalipse 2,10 nos dará a resposta. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os nossos muitos anos de caminhada, a nossa muita experiência, não nos credencia a recebermos o prêmio por uma vida diante de Deus. Não é o tempo de fidelidade, mas até onde nós estivermos dispostos a sermos fiéis. Porque há muitas pessoas que começaram bem e terminaram mal. Portanto, o tempo da fidelidade não será levado em conta. Existem outros que começaram mal, mas terminaram bem. Como o ladrão, no último momento, estava com o Senhor Jesus e ele recebeu do Senhor a declaração de que estaria encontrando com o Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte e receberemos das mãos de nosso Senhor o prêmio, a coroa da vida. É preciso obedecer a Deus, irmão Gabriel? Como eu falei no subtópico anterior, a obediência ela gera bênção. E nós vemos que os discípulos alcançaram o poder de Deus por causa da obediência. Jesus Cristo deixou uma ordenança: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram esta ordenança do Senhor Jesus Cristo e também perseveraram em oração. Abraão obedeceu e foi pai de uma grande nação. José obedeceu, foi fiel e se tornou governador do Egito. Daniel foi obediente. O império babilônico foi derrotado, mas ele permaneceu. É preciso estar em obediência na presença do nosso Senhor. Marizene, é preciso obedecer a Deus. Eu trago aqui um comentário que entre nós, professores, às vezes nós falamos, que o alfabeto que nós aprendemos na escola começa com A, B, C, D. E o alfabeto do crente é diferente, começa de trás para frente, é obedecer. E às vezes nós esquecemos disso. E quando fala de obediência aqui, vai falar de uma condição para que Deus cumpra as suas promessas. É o C. Isso nos remete àquele texto lá de Crônicas, que é bastante usado, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ali vem se humilhar, se converter, busca ali a condição para as promessas do Senhor serem cumpridas na vida do povo de Deus. Ou também essa ordem ficou clara, né, como nosso irmão já disse aqui, quando Jesus Cristo falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Né? Você pode ler lá em Lucas 22, 49. E nós vemos também, irmãos, que a obediência para Deus tem um valor inestimável, que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Nós conhecemos a história de Saul e Samuel, quando Samuel falou que era para matar todos os amalequitas, e Saul foi para lá, mas ele não conseguiu fazer isso, tanto que ele trouxe, né, algumas ovelhas, e Samuel chega lá e ouve o balido das ovelhas e pergunta, e Saul ficou meio reticente, e Samuel o repreende, e ali já começa a derrocada de Saul por desobediência. E assim, irmãos, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. E o que é obediência? A obediência, no sentido bíblico, é a submissão a Deus, independentemente da situação. E aí nós vemos o que está lá em Atos 3,19, que fala assim para nós: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sejamos obedientes. A Bíblia nos fala que o nosso Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Será que nós estamos sendo obedientes ao Senhor? Se Ele requerer esse tipo de morte, nós o faremos? Queridos, a obediência é a ação de quem aceita ordens ou vontades de alguém, seja uma pessoa, um grupo ou uma instituição. Os discípulos eram galileus, mas a ordem de Jesus não é para que eles fossem para a Galileia. A ordem de Jesus era que eles permanecessem em Jerusalém. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Portanto, trata-se de um princípio de semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o que obedece, do Espírito ceifará a vida eterna. Sua palavra de conclusão, irmão Gabriel. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis, mas é preciso nos manter fiéis e obedientes para vivermos todas as promessas estabelecidas por Cristo para a sua igreja. Finalizo deixando uma frase de Billy Graham: a Bíblia é um livro das promessas de Deus e, diferente dos livros dos homens, não muda ou fica desatualizada. Que Deus abençoe. Merizane, sua palavra de conclusão. As promessas de nosso Deus para nós, como igreja dele, são de grande valor espiritual e são infalíveis. Mesmo que o homem as julguem falhas ou tardias, mas nós lemos na Bíblia que a palavra do Senhor, ela se cumpre e ele, como está escrito em Jeremias, ele vela para que sua palavra se cumpra. E a igreja, nesses últimos dias, precisa mais do que nunca estar firmada nas promessas do Senhor, porque são promessas grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Como nós já falamos, a promessa maior de todas é a salvação, é a vida eterna. Então, vamos buscar viver realmente as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final de nosso corpo. Os planos de Deus para nós, para a igreja do Senhor, são infalíveis. Creia, muitos prometem, nós passamos por um período aí eleitoral com tantas promessas e com certeza pouquíssimas serão cumpridas, mas as promessas do nosso Deus, todas, algumas já se cumpriram, outras estão em cumprimento, mas todas, creiam, serão cumpridas e nós aguardamos, estamos crendo piamente e contando os segundos para a volta de Jesus, porque nós cremos, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que nos fez. Amém. Queridos irmãos, nós agradecemos pela sua atenção. Tome posse. Mateus 16, 18. Das muitas promessas que o Senhor fez a nós, a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência em nome de Jesus. Amém.